Eram 3 da manhã quando abri a porta do quarto da minha filha e vi meu marido deitado na mesma cama que ela. 20 anos de casamento. 10 anos confiando nele como padrasto da Juliana. Tudo destruído em 1 segundo. Sérgio nem me viu parada ali na soleira da porta. Juliana dormia virada de costas, o cabelo loiro espalhado no travesseiro. Meu marido de 44 anos estava deitado ao lado da minha filha de 24, na minha própria casa, na cama que eu mesma havia escolhido para ela quando se mudou de volta para casa depois da faculdade. Não gritei, não chorei, apenas fechei a porta devagar e voltei para o meu quarto. Sentei na beirada da cama e comecei a planejar exatamente como ia destruir a vida dos dois. Porque quem trai uma mãe na própria casa, com a própria filha, não merece piedade. 3 horas depois, quando Sérgio voltou para a nossa cama fingindo que tinha ido apenas ao banheiro, eu estava acordada esperando ele. Sorri e disse bom dia como sempre fazia. Ele nunca imaginou que eu sabia de tudo. Antes de continuar, se inscreva no canal e nos conte de onde você está nos comentários. Meu nome é Sandra, tenho 54 anos e até ontem eu acreditava que tinha uma vida perfeita. Moro em Curitiba, num bairro de classe média onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais rápido que notícia de promoção no supermercado. Sou professora há mais de 20 anos. Trabalho numa escola estadual onde ensino português para adolescentes, que na maioria das vezes preferem estar em qualquer lugar menos ali. Minha rotina sempre foi bem simples e organizada. Acordo às 6 da manhã, preparo o café da manhã para toda a família, deixo a casa arrumada antes de sair para o trabalho. Volto às 5 da tarde, faço o jantar, assisto televisão com Sérgio e vou dormir. Fim de semana é limpeza geral, visita a minha mãe que mora no Portão. E se sobrar tempo, um cineminha no shopping com as amigas. Sérgio trabalha como vendedor numa concessionária de carros usados no centro da cidade. Conheci ele há 22 anos, quando Juliana tinha apenas 2 aninhos, e eu estava me sentindo perdida depois do divórcio do pai dela. O Marcos, meu ex-marido, tinha me deixado por uma mulher mais nova. Que clichê, né? E eu estava criando a Juliana sozinha, morando ainda com minha mãe. Sérgio apareceu na minha vida como um presente, carinhoso, atencioso, sempre disposto a me ajudar. Se ofereceu para ser pai da Juliana sem eu nem pedir. Dizia que amava nós duas e que queria construir uma família de verdade. Eu estava tão carente de afeto, tão cansada de fazer tudo sozinha, que me apeguei a ele como uma tábua de salvação. Casamos 2 anos depois, quando Juliana estava com 4 anos. Lembro como ela ficou feliz quando o Sérgio a chamou de filhinha pela primeira vez. Ela correu para mim toda contente, dizendo que agora tinha um papai de verdade. Meu coração se encheu de alegria naquele momento. Pensei que finalmente tínhamos encontrado nossa felicidade. E durante todos esses anos, eu realmente acreditei que éramos uma família feliz. Sérgio sempre foi um bom provedor. Nunca levantou a mão para nenhuma de nós. Participava das reuniões da escola da Juliana. A levava para passear nos fins de semana quando ela era pequena. Claro que tínhamos nossas discussões, como todo casal. Mas nada que parecesse ameaçar nosso casamento. Juliana sempre foi uma menina estudiosa e obediente. Fez faculdade de administração na Federal, se formou há 2 anos e conseguiu um estágio numa empresa de logística aqui em Curitiba. Como o salário não era muito bom e ela estava juntando dinheiro para se casar com o namorado dela, o Fernando, decidiu voltar a morar em casa por um tempo. Confesso que fiquei feliz com a decisão dela. A casa estava muito quieta, só eu e o Sérgio, e ter a Juliana de volta trouxe uma energia nova para nosso lar. Ela ajudava nas tarefas domésticas, conversávamos muito à noite, assistíamos nossos programas favoritos juntas. Era como ter minha melhor amiga morando comigo. O Fernando é um rapaz muito educado, trabalha numa empresa de tecnologia e está terminando a pós-graduação. Eles namoram há 3 anos e já estavam fazendo planos para o casamento. Inclusive, na semana passada, ela me mostrou umas fotos de vestidos que tinha visto na internet. Estávamos planejando ir ao shopping no sábado para dar uma olhada nas lojas de noiva. Agora que eu penso bem, faz uns 2 meses que notei algumas mudanças estranhas em casa. Juliana andava mais quieta, menos comunicativa.
Às vezes a pegava com uma expressão triste, meio perdida nos pensamentos. Quando perguntava se estava tudo bem, ela dizia que estava só cansada do trabalho. Sérgio também estava diferente, mais atencioso comigo, trazendo flores sem motivo, sugerindo que saíssemos para jantar fora com mais frequência. Na época, pensei que ele estava passando por uma fase romântica. Que bobo da minha parte imaginar que um homem que está traindo a esposa ficaria mais carinhoso para disfarçar a culpa. Tem também uma coisa que agora faz todo sentido. Nos últimos meses, Sérgio começou a fazer questão de trancar a porta do nosso quarto quando íamos dormir. Dizia que era por segurança, porque tinha visto no jornal que os assaltos estavam aumentando no bairro. Eu achei estranho, porque nunca tivemos esse costume, mas não questionei. Agora eu entendo. Ele trancava a porta para eu não sair durante a madrugada e descobri onde ele realmente passava as noites. A Juliana também mudou alguns hábitos. Antes ela sempre deixava a porta do quarto dela aberta quando dormia, mas recentemente começou a fechar. Disse que o barulho dos carros na rua estava a incomodando e que dormia melhor assim. Outro sinal que eu deveria ter percebido. Ontem foi um dia completamente normal. Acordei no horário de sempre. Fiz o café da manhã. Sérgio saiu para o trabalho reclamando que ia ser um dia puxado na concessionária porque chegaram carros novos e ele teria que fazer o cadastro de tudo no sistema. Juliana saiu logo depois. Disse que ia almoçar com uma colega de trabalho e talvez chegasse um pouco mais tarde. Passei o dia na escola como sempre. Dei aulas para o primeiro e segundo ano do ensino médio, corrigi algumas provas, conversei com a coordenadora sobre os planos para a feira cultural do mês que vem. Voltei para casa às 5h30. Parei no mercado para comprar algumas coisas que estavam faltando. Quando cheguei em casa, Juliana ainda não tinha voltado. Sérgio chegou por volta das 7, cansado, reclamando do trânsito. Jantamos assistindo o jornal, conversamos sobre algumas reformas que queríamos fazer na casa. Ele sugeriu que trocássemos o piso da cozinha, que já estava bem desgastado. Falamos sobre as contas do mês, sobre a viagem que queríamos fazer para a praia nas férias de verão. Uma conversa normal de um casal normal numa noite normal. Nada que indicasse que minha vida inteira estava prestes a ruir. Juliana chegou por volta das 9. Disse que tinha ido ao cinema com a colega depois do almoço e que o filme tinha sido mais longo do que esperava. Conversamos um pouco sobre o trabalho dela, sobre os preparativos para o casamento. Ela parecia meio distante, mas pensei que era só cansaço. Fomos dormir por volta das 11. Sérgio trancou a porta do quarto como tinha virado costume. Tomei meu chá de camomila, li algumas páginas de um livro que estava lendo e apaguei a luz. Sérgio já estava roncando baixinho ao meu lado. Devo ter dormido umas 4 horas quando acordei. Não sei o que me acordou exatamente. Talvez um barulho, talvez só aquela sensação estranha que às vezes a gente tem sem motivo aparente. Fiquei deitada alguns minutos, tentando voltar a dormir, mas alguma coisa estava me incomodando. Olhei para o lado e vi que Sérgio não estava na cama. O travesseiro dele estava amassado, as cobertas jogadas para o lado, como se ele tivesse saído com pressa. Pensei que tinha ido ao banheiro, mas não ouvi barulho de descarga nem de torneira. Esperei mais alguns minutos. Nada. O silêncio da casa era completo, aquele silêncio pesado da madrugada que parece amplificar qualquer som. Comecei a ficar preocupada. Será que ele tinha passado mal? Será que tinha descido para tomar um remédio? Levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho. Abri a porta do quarto e saí para o corredor. A casa estava toda escura. Apenas a luz do poste da rua entrando pelas frestas das cortinas. Fui até o banheiro social. Vazio. Desci as escadas pisando bem de leve e fui até a cozinha. Também vazia. Voltei para o andar de cima, passando pela porta do quarto da Juliana. E foi aí que ouvi um sussurro baixo, quase imperceptível. Vozes abafadas vindo de dentro do quarto dela. Meu primeiro pensamento foi que ela estava conversando no telefone com o Fernando. Talvez tivessem brigado e ela estivesse tentando resolver as coisas. Ia continuar andando para o meu quarto quando ouvi uma risada masculina. Uma risada que eu conhecia muito bem. A risada do Sérgio. Meu sangue gelou. Por um momento fiquei paralisada no corredor, tentando processar o que estava ouvindo. Sérgio estava no quarto da minha filha, às 3 da manhã, os dois conversando em sussurros.
Minha mente começou a trabalhar em velocidade máxima, tentando encontrar uma explicação inocente para aquilo. Talvez ela tivesse passado mal e ele estivesse ajudando. Talvez ela tivesse tido um pesadelo e ele tivesse ido consolá-la como fazia quando ela era pequena. Talvez, mas no fundo eu já sabia. O instinto feminino, aquela intuição que todas nós temos, mas nem sempre queremos ouvir, estava gritando a verdade bem no meu ouvido. Aproximei-me da porta do quarto dela. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que eles iam ouvir. Coloquei a mão na maçaneta e a girei bem devagar, milímetro por milímetro, até conseguir abrir uma fresquinha. O que vi naquele momento vai ficar gravado na minha memória para sempre. Meu marido e minha filha estavam deitados na mesma cama. Ele estava de cueca, ela de camisola. Os dois abraçados, sussurrando e rindo baixinho como um casal apaixonado. As mãos dele acariciando o rosto dela, ela beijando a palma da mão dele. Não era um consolo inocente. Não era um pesadelo sendo curado por um padrasto carinhoso. Era um caso de amor, um relacionamento, uma traição que vinha acontecendo debaixo do meu nariz, na minha própria casa, com minha própria filha. Fechei a porta com a mesma delicadeza que tinha aberto. Voltei para o meu quarto cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Sentei na beirada da cama e fiquei ali, olhando para o nada, tentando entender o que tinha acabado de ver. 20 anos de casamento. 20 anos acreditando que Sérgio me amava, que éramos uma família, que ele via a Juliana como filha. 20 anos sendo feita de idiota. E minha filha, minha própria filha, a menina que eu criei, que eu protegi, que eu amei mais que a minha própria vida. Como ela pôde fazer isso comigo? Como pôde trair não só meu casamento, mas nossa relação de mãe e filha? Pensei no Fernando, o noivo dela. Aquele rapaz honesto e trabalhador que estava planejando um futuro com ela. Será que ele desconfiava de alguma coisa? Será que era só mais um sendo enganado nessa história toda? As lágrimas vieram então, silenciosas e amargas. Chorei pela ingenuidade, pela confiança traída, pelos anos desperdiçados. Chorei pela família que eu pensava que tinha e que nunca existiu de verdade. Mas depois de uns 15 minutos chorando, alguma coisa mudou dentro de mim. A tristeza foi sendo substituída por uma raiva fria e calculista. Eles achavam que eu era boba. Achavam que podiam me enganar para sempre. Achavam que eu nunca ia descobrir, pois iam ver o quanto estavam enganados. Quando Sérgio voltou para o nosso quarto, uns 20 minutos depois, eu estava deitada fingindo que dormia. Ele se deitou devagar, tentando não me acordar. Ficou uns minutos se mexendo na cama, provavelmente nervoso, antes de conseguir pegar no sono. Eu fiquei acordada o resto da madrugada planejando, pensando em cada detalhe, em cada passo que ia dar. Porque uma coisa eu tinha certeza: eles iam pagar por isso, os dois. E quando eu terminasse com eles, iam desejar nunca ter nascido. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, eu estava pronta. Levantei, dei bom dia para o Sérgio com o mesmo sorriso de sempre, fui preparar o café da manhã. Ele desceu poucos minutos depois, me deu um beijo na testa e disse que ia ser mais um dia puxado no trabalho. Tenho que ficar até mais tarde hoje, amor. Chegaram uns clientes de fora e o gerente quer que eu dê uma atenção especial para eles. Mais uma mentira. Quantas ele tinha contado nos últimos meses? Quantas noites ele disse que estava trabalhando até tarde, quando na verdade estava planejando como ia trair a mulher com a própria enteada. Sem problema, respondi, mexendo os ovos na frigideira. A Juliana também vai chegar tarde hoje. Disse ontem que ia sair com as amigas depois do trabalho. Era mentira. Juliana não tinha dito isso, mas eu queria ver a reação dele. E vi um brilho nos olhos, um sorriso disfarçado. Ele estava feliz porque ia ter a casa livre para continuar a traição. Ah, que bom que ela está saindo mais, ele disse, tentando parecer casual. Faz bem para ela se distrair um pouco. Juliana desceu para o café poucos minutos depois. Cumprimentou a gente normalmente, mas evitou olhar diretamente para o Sérgio. Interessante. Pelo menos ela ainda tinha um pouco de vergonha na cara. Os dois saíram para o trabalho como sempre. Eu fui para a escola e passei o dia inteiro pensando no meu plano. Durante o intervalo,
Liguei para minha irmã Clara e marquei de ir na casa dela no sábado. Ia precisar da ajuda dela para o que estava planejando. Também liguei para o escritório de advocacia, onde uma ex-aluna minha trabalha. Marquei uma consulta para a próxima semana. Ia me informar direitinho sobre meus direitos antes de dar o próximo passo. Quando cheguei em casa à tarde, comecei a investigar. Fui até o quarto da Juliana e procurei evidências. Não demorou muito para encontrar. Escondido embaixo do colchão, havia um celular que eu nunca tinha visto. Um celular apenas com o número do Sérgio na agenda. Abri as mensagens e quase vomitei. Meses e meses de conversas românticas, fotos íntimas, planos para o futuro. Eles estavam planejando contar tudo para mim depois do casamento da Juliana com o Fernando. Queriam que ela se casasse para manter as aparências e depois iam se assumir. O nível de crueldade era inacreditável. Não só estavam me traindo, como estavam planejando destruir a vida do Fernando também. E ainda tinham a cara de pau de achar que eu ia aceitar tudo numa boa. Fotografei tudo com meu celular. Cada mensagem, cada foto, cada evidência da traição. Depois coloquei o celular de volta no lugar exato onde encontrei. Agora era hora de colocar meu plano em ação. Um plano que ia mostrar para os dois que subestimaram a mulher errada. Porque eu posso ser muita coisa, mas idiota não sou. E quem mexe com Sandra Silva vai aprender isso da pior maneira possível. Na sexta-feira, 3 dias depois da descoberta, eu estava pronta para começar minha vingança. Tinha passado esses dias agindo normalmente, sendo a esposa e mãe perfeita que sempre fui, enquanto por dentro planejava cada movimento como um general preparando uma guerra. O primeiro passo foi uma conversa com minha irmã Clara. Sábado de manhã, fui até a casa dela no bairro Água Verde, levando um bolo de cenoura que tinha feito na véspera, nossa desculpa perfeita para um encontro de irmãs. Clara mora numa casa pequena, mas aconchegante, com um jardim cheio de flores que ela mesma cuida. Aos 51 anos, divorciada há 10, ela sempre foi minha confidente e a pessoa mais sensata que conheço. Se alguém podia me ajudar a pensar direito nessa situação, era ela. Sentamos na varanda dos fundos, tomando café e dividindo o bolo. Quando finalmente contei tudo, Clara quase derrubou a xícara quando expliquei o que tinha visto na madrugada de quarta-feira. Sandra, você tem certeza absoluta do que viu? Ela perguntou, ainda em choque. Porque isso é muito sério, muito mesmo. Mostrei as fotos que tinha tirado das mensagens no celular secreto da Juliana. Clara leu tudo em silêncio, a expressão ficando mais tensa a cada mensagem. Quando terminou, estava com os olhos cheios de lágrimas. Meu Deus do céu! Como eles puderam fazer isso com você? E o Fernando? Aquele rapaz não merece isso. Por isso preciso da sua ajuda, expliquei. Não quero só me separar do Sérgio. Quero que os dois sintam na pele o que é ser humilhado publicamente. Como eles me humilharam. Clara me conhece há 54 anos. Sabe quando estou falando sério e quando é só desabafo. Pelos meus olhos, ela percebeu que não havia volta. O que você quer que eu faça? Expliquei meu plano. Clara ficou em silêncio por alguns minutos processando tudo antes de concordar. Não gostava da ideia de criar um escândalo, mas entendia minha raiva e sabia que eu precisava fazer isso para conseguir seguir em frente. O segundo passo foi uma visita ao escritório da doutora Patrícia Mendes, a advogada que minha ex-aluna havia recomendado. Segunda-feira de manhã, durante meu horário vago na escola, fui até o centro de Curitiba para a consulta. O escritório ficava num prédio antigo na rua 15 de Novembro, reformado, mas que mantinha aquele charme das construções antigas da cidade. Doutora Patrícia era uma mulher de uns 40 anos, cabelos pretos presos em coque, terninho azul marinho impecável. Tinha a postura firme de quem não se deixava intimidar por nada. Contei toda a história. Mostrei as evidências que tinha coletado. Ela analisou tudo com atenção profissional, fazendo algumas anotações num bloco. Dona Sandra, o que o seu marido está fazendo tecnicamente não é crime, já que sua filha é maior de idade, mas moralmente é repugnante e do ponto de vista legal para o divórcio, temos motivos mais que suficientes. Expliquei que não queria apenas me divorciar, queria garantir que ficasse com a casa, que era fruto do meu trabalho também,
e que Sérgio saísse dali sem levar nada além das roupas do corpo. Com essas evidências e considerando que vocês são casados em comunhão parcial de bens, posso garantir que você vai ficar com tudo que tem direito, e talvez até um pouco mais, considerando as circunstâncias da traição. Saí do escritório mais confiante. Tinha o respaldo legal que precisava. Agora era a hora de executar a parte mais delicada do meu plano. Durante a semana, continuei fingindo normalidade total. Acordava cedo, fazia café, ia trabalhar, voltava, cozinhava, assistia TV com Sérgio. Ele continuava saindo durante as madrugadas, pensando que eu não sabia de nada. Juliana continuava distante, evitando conversar comigo mais que o necessário. A hipocrisia dos dois me dava náusea, mas eu mantinha o sorriso no rosto. Até comentei com Sérgio sobre os preparativos para o casamento da Juliana. Disse que estava ansiosa para ver minha filha de branco subindo ao altar. Ele concordava com tudo, fingindo estar feliz pela filha. Na quinta-feira à noite, fingi que estava com dor de cabeça e fui dormir mais cedo. Às 2 da manhã, quando Sérgio saiu do nosso quarto, eu estava acordada esperando. Dessa vez, não fui espionar. Já sabia onde ele estava indo. Em vez disso, peguei o celular dele que tinha ficado em cima da cômoda. Graças a Deus ele não usava senha. Sempre disse que não tinha nada para esconder de mim. Que ironia! Abri o WhatsApp e encontrei a conversa com Juliana. Havia centenas de mensagens apagadas, mas as mais recentes estavam lá. Hoje não posso ficar muito tempo. Ela está estranha. Acho que ela suspeita de alguma coisa. Talvez seja melhor darmos um tempo. Não aguento mais fingir que ela é minha sogra. Fotografei tudo rapidamente e coloquei o celular de volta no lugar. Agora tinha evidências dos dois lados. Estava pronta para o golpe final. Na sexta-feira de manhã liguei para o Fernando no trabalho. Disse que precisava conversar com ele sobre os preparativos do casamento, se ele podia passar em casa no sábado de manhã para decidirmos alguns detalhes. Ele aceitou na hora, sempre muito solicito e animado com os planos do casamento. Também liguei para minha mãe, disse que ia visitá-la domingo e que levaria uma surpresa. Minha mãe adorava surpresas e ficou curiosa, mas não insistia em explicar. Ela saberia tudo no domingo. Sábado chegou cinzento e chuvoso, típico do outono curitibano. O clima perfeito para o que eu estava planejando. Fernando chegou pontualmente às 9 da manhã, trazendo um buquê de flores para mim e uma caixa de bombons. Para a melhor sogra do mundo, ele disse, me dando um beijo no rosto. Meu coração se apertou. Ele era realmente um bom rapaz. Não merecia o que ia descobrir, mas merecia saber a verdade antes de cometer o erro de se casar com Juliana. Sérgio tinha saído cedo. Disse que ia resolver umas coisas na concessionária. Mentira, claro. Provavelmente estava num motel com minha filha, aproveitando que eu estaria ocupada com o Fernando. Juliana tinha saído logo depois. Disse que ia ao shopping com as amigas. Outra mentira. Preparei um café reforçado para o Fernando. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos. Como estava o trabalho dele, os planos para a lua de mel, as reformas que queriam fazer no apartamento que estavam comprando. Ele estava radiante, falando sobre o futuro com tanto entusiasmo que me deu vontade de chorar. Fernando, comecei quando terminamos o café. Preciso te contar uma coisa muito séria e você vai ter que ser forte para ouvir. A expressão dele mudou imediatamente. O sorriso sumiu e ele me olhou com preocupação. A senhora está me assustando, dona Sandra. Aconteceu alguma coisa com a Ju? Aconteceu sim. E com o Sérgio também. Mostrei tudo. As fotos das mensagens, as evidências que tinha coletado. Contei sobre a madrugada em que descobri os dois juntos. Fernando foi empalidecendo conforme eu falava, as mãos tremendo quando segurava o celular para ver as fotos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, a voz estava quebrada. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Pelas mensagens que vi, pelo menos 6 meses, talvez mais. Ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Não aquele choro dramático de filme, mas lágrimas silenciosas de quem estava tendo o coração despedaçado. Fui até ele e coloquei a mão no ombro. Fernando, você é um rapaz maravilhoso. Merece alguém que te ame de verdade, não alguém que está brincando com seus sentimentos.
Eu amo ela, dona Sandra. Ele sussurrou. Amo tanto. Como ela pôde fazer isso comigo? E com a senhora? Não sei, filho. Honestamente, não sei. Mas sei que você tem que decidir o que vai fazer agora que sabe a verdade. Fernando ficou na minha casa até quase meio-dia, tentando processar tudo. Conversamos muito, eu tentando consolá-lo e ele tentando entender como não tinha percebido nada. Disse que nos últimos meses Juliana estava mais distante, menos carinhosa, sempre com desculpas para não ficarem juntos. Agora tudo fazia sentido. Quando ele foi embora, estava decidido. Ia terminar o noivado imediatamente e contar para os pais dele o motivo. A família dele já tinha gasto dinheiro com os preparativos. Tinham direito de saber por que o casamento não ia acontecer. Parte 3 do meu plano estava completa. Agora era esperar domingo chegar. Sérgio voltou para casa no fim da tarde. Chegou cantarolando e de bom humor. Perguntou como tinha sido a conversa com Fernando, se tínhamos decidido alguma coisa sobre o casamento. Decidimos sim, respondi, sem levantar os olhos da revista que estava lendo. Decidimos que não vai ter casamento. Ele parou no meio da sala, me olhando sem entender. Como assim não vai ter casamento? Vocês brigaram? Não brigamos, Sérgio. Eu apenas contei para ele o que descobri na madrugada de quarta-feira passada. O sangue sumiu do rosto dele. Por um momento ficou paralisado, sem saber o que dizer. Depois tentou negar. Sandra, do que você está falando? Que madrugada? Eu não entendo. Entende sim. Entende muito bem. Assim como entende por que você vem mentindo sobre trabalhar até tarde, por que começou a trancar a porta do nosso quarto, por que anda tão carinhoso comigo ultimamente. Sérgio se aproximou, tentando sentar no sofá ao meu lado. Mas eu me levantei. Eu posso explicar, ele começou. Explicar o quê? Como você conseguiu olhar na minha cara todos esses meses sabendo que estava dormindo com minha filha? Como conseguiu fingir que me amava enquanto planejava um futuro com ela? Não é assim que você está pensando. Ah, não é? Então me explica como é. Me explica essas mensagens aqui. Mostrei o celular com as fotos das conversas. Sérgio olhou e soube que estava perdido. Não tinha como negar mais nada. Sandra, nós... Isso não era para acontecer. Mas aconteceu. Durante meses. Na minha casa. Na minha cara. E vocês ainda tinham planos para o futuro. Juliana chegou nesse momento, entrando pela porta da frente com sacolas de compras. Assim que viu nossa expressão, entendeu que tudo tinha vindo à tona. Mãe, ela começou. Não me chama de mãe, eu cortei. Mãe, você perdeu o direito de me chamar no momento em que decidiu se deitar com meu marido. Eu posso explicar tudo. Explicar? Que tipo de explicação existe para uma filha trair a própria mãe dessa forma? Que tipo de explicação existe para você destruir o casamento com Fernando por causa de um homem que poderia ser seu pai? Os dois ficaram ali, sem saber o que dizer. Sérgio tentou se aproximar de novo, mas eu recuei. Eu quero vocês dois fora da minha casa. Agora. Sandra, vamos conversar com calma. Sérgio tentou. Não há nada para conversar. Você tem 1 hora para pegar suas coisas e sair. E você? Olhei para Juliana. Também. Mãe, por favor, eu disse para não me chamar de mãe. Foi a primeira vez que gritei. Todo o controle que mantive durante 1 semana se rompeu naquele momento. Minha voz ecoou pela casa inteira. Vocês querem ficar juntos? Ótimo. Mas não vão ficar juntos na minha casa. Às minhas custas, me fazendo de idiota. Peguem suas coisas e saiam. Agora. Juliana começou a chorar, daquele jeito desesperado, implorando para eu ouvir a explicação dela. Sérgio tentou argumentar que a casa era dele também, que tinha direitos. Eu simplesmente peguei o telefone e liguei para a polícia. Alô? Gostaria de reportar invasão de domicílio. Tenho 2 pessoas na minha casa que se recusam a sair quando solicitadas. Isso os assustou o suficiente para pararem de discutir. Em menos de 1 hora, os 2 tinham feito as malas e saído. Sérgio levou apenas roupas e objetos pessoais. Juliana também. Todo o resto, móveis, eletrodomésticos, utensílios, ficou comigo. Quando a porta se fechou atrás deles, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por não ter que fingir mais. Tristeza porque minha família tinha acabado de forma tão brutal. Liguei para Clara e contei que tinha dado o primeiro passo. Ela veio para casa na mesma noite, trouxe vinho e ficamos conversando até tarde.
Era reconfortante ter alguém do meu lado. Alguém que entendia minha dor e minha raiva. No domingo de manhã, fui visitar minha mãe como havia prometido. Levei a surpresa que tinha mencionado, as fotos das mensagens e toda a tal história da traição. Minha mãe, aos 78 anos, ainda tem uma energia impressionante e uma língua afiada que corta mais que navalha. Quando terminei de contar tudo, ela ficou em silêncio por alguns minutos, digerindo a informação. Depois, sacudiu a cabeça e fez aquela expressão de quem acabou de pisar numa coisa nojenta. Essa menina não é neta minha, foi a primeira coisa que disse. E esse homem, bem, nunca gostei dele mesmo. Sempre achei que tinha alguma coisa estranha nele. Minha mãe sempre foi muito direta. Não gosta de rodeios nem de meias palavras. Se tem alguma coisa para falar, fala na lata. E agora não foi diferente. Você fez certo, Sandra. Mulher que se dá o respeito não aceita esse tipo de humilhação. E filha que faz isso com a própria mãe não merece perdão. Conversamos a tarde inteira. Minha mãe me contou algumas coisas sobre a família do Sérgio que eu não sabia. Como o pai dele tinha traído a mãe várias vezes e como isso havia destruído a família. Filho de peixe, peixinho é, ela disse. Também falamos sobre Juliana, sobre como eu ia lidar com a situação daqui para frente. Era difícil aceitar que minha própria filha tinha me traído dessa forma, mas minha mãe foi categórica. Quem faz uma vez, faz duas. Se você perdoar agora, ela vai achar que pode fazer qualquer coisa contigo. Voltei para casa no fim do domingo, com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A casa estava silenciosa, mas não era mais aquele silêncio pesado da traição. Era o silêncio da liberdade. Segunda-feira de manhã, liguei para a doutora Patrícia e disse que estava pronta para dar entrada no processo de divórcio. Ela marcou uma reunião para terça-feira, quando entregaríamos todos os documentos necessários. Também liguei para a escola e avisei que ia precisar faltar algumas manhãs para resolver questões pessoais. A diretora, que me conhece há anos, não fez perguntas. Apenas disse que podia contar com o apoio da escola para o que precisasse. Na terça-feira, quando saí do escritório da advogada com o processo de divórcio protocolado, senti que tinha dado o primeiro passo real para reconstruir minha vida. Mas eu sabia que isso era só o começo, porque Sérgio e Juliana ainda não tinham pago completamente pelo que fizeram comigo. E eu tinha mais alguns ases na manga que eles nem imaginavam. A guerra estava só começando. 2 semanas depois de expulsar Sérgio e Juliana de casa, eu estava pronta para a fase mais delicada do meu plano. Eles achavam que o pior já tinha passado, que agora era só uma questão de se divorciarem civilizadamente e seguirem suas vidas. Não faziam ideia do que estava por vir. Durante esses 15 dias, mantive um perfil baixo. Continuei trabalhando normalmente, evitei comentar sobre a separação com colegas da escola, fingi que estava lidando com tudo de forma madura e discreta. Mas por dentro, eu estava me preparando para o golpe final. Sérgio tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens pedindo para conversarmos, disse que queria resolver as coisas de forma amigável. Eu respondia sempre a mesma coisa. Fale com minha advogada. Ele não fazia ideia de que cada ligação, cada mensagem dele estava sendo documentada. Juliana foi mais difícil de ignorar. Ela apareceu na escola 2 vezes, tentando me interceptar na saída. Na primeira vez, conseguiu me abordar no estacionamento. Mãe, por favor, me deixa explicar. Ela implorou com os olhos inchados de tanto chorar. Não foi planejado, aconteceu. Nós nos apaixonamos. Apaixonaram? Eu ri, mas era uma risada amarga. Juliana, você tem 24 anos? Ele tem 44. Ele é casado comigo há 20 anos. Isso não é paixão. É uma fantasia doentia. Você não entende? Entendo perfeitamente. Entendo que você destruiu sua família por um homem que vai te trocar por outra mais nova daqui a alguns anos. Entendo que você traiu não só meu casamento, mas nossa relação de mãe e filha. E entendo que agora vai ter que viver com as consequências. Saí andando e ela ficou ali, chorando no meio do estacionamento. Alguns professores viram a cena, mas ninguém comentou nada comigo. Pelo menos não diretamente. A segunda vez que ela apareceu, eu estava preparada. Assim que a vi esperando do lado do meu carro, liguei para a escola
e avisei que tinha uma pessoa me perturbando. O segurança veio comigo até o estacionamento e pediu para ela se retirar. Juliana saiu humilhada, sob o olhar curioso de vários colegas. Foi exatamente isso que eu queria. Que as pessoas começassem a perceber que alguma coisa estava acontecendo, mas sem eu precisar dar explicações. O mistério sempre gera mais curiosidade que a verdade escancarada. Enquanto isso, Clara estava cumprindo sua parte do plano. Ela fazia parte de um grupo de WhatsApp com várias vizinhas do meu bairro, daqueles grupos que toda mãe de família conhece, onde se fala sobre segurança, eventos da comunidade e, claro, as fofocas locais. Clara começou sutilmente, comentando que estava preocupada comigo porque eu estava passando por uma situação difícil na família. Quando as vizinhas perguntavam detalhes, ela dizia que não podia falar muito, mas que era uma coisa muito séria e muito triste. O resultado foi que, em poucos dias, o bairro inteiro estava especulando sobre o que tinha acontecido comigo. Algumas achavam que era problema de saúde, outras que era questão financeira. A curiosidade estava crescendo, e era exatamente isso que eu queria. Na quarta-feira da segunda semana, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe do Fernando, Dona Conceição, uma senhora de uns 60 anos que sempre foi muito educada comigo nos poucos encontros que tivemos. Sandra, querida, o Fernando me contou tudo. Estou chocada. Como eles puderam fazer isso com vocês? Conversamos por quase 1 hora. Dona Conceição estava indignada, não só pela traição, mas pelo dinheiro que a família tinha gasto com os preparativos do casamento. O salão já estava reservado, o buffet contratado, os convites encomendados. Tudo perdido por causa da safadeza da Juliana. Foram as palavras exatas dela. Sandra, eu vou espalhar isso para todo mundo que eu conheço. Essa menina não pode sair impune depois de destruir meu filho dessa forma. Era música para meus ouvidos. Dona Conceição tinha uma boca maior que portão de estádio e conhecia metade da cidade. Se ela começasse a espalhar a história, não ia demorar para todo mundo saber. E foi exatamente o que aconteceu. Em menos de 1 semana, o caso da professora que foi traída pelo marido com a própria filha estava sendo comentado em salões de beleza, padarias, pontos de ônibus e grupos de WhatsApp por toda Curitiba. O mais interessante é que a história foi crescendo e ganhando detalhes que eu nem imaginava. Algumas versões diziam que Juliana estava grávida do padrasto, outras que Sérgio tinha perdido o emprego por causa do escândalo. Tinha gente dizendo que eu tinha flagrado os dois na minha própria cama. Eu não confirmava nem negava nada. Quando alguém perguntava diretamente, eu apenas suspirava fundo e dizia: é uma situação muito difícil, prefiro não comentar. Isso alimentava ainda mais a curiosidade e as especulações. Na escola, a situação ficou insustentável para mim, mas de uma forma boa. Os colegas professores tinham descoberto a história através de conhecidos e estavam sendo extremamente carinhosos e protetivos. A diretora me chamou para uma conversa particular e disse que eu podia contar com todo o apoio da instituição. Sandra, todos nós sabemos que você é uma pessoa íntegra e uma excelente profissional. Se precisar de alguns dias para se organizar, não hesite em avisar. Até os alunos começaram a me tratar diferente. Alguns tinham ouvido os pais comentando sobre minha situação e me olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Mas, curiosamente, isso melhorou minha autoridade em sala de aula. Eles estavam mais respeitosos, mais atentos, como se entendessem que eu estava passando por um momento difícil. Enquanto minha reputação como vítima se consolidava, Sérgio e Juliana começaram a sentir o peso do julgamento público. Sérgio me ligou desesperado numa quinta-feira à noite. Sandra, você precisa fazer alguma coisa. Meu chefe me chamou hoje e disse que está recebendo comentários sobre minha vida pessoal. Isso pode afetar meu emprego. E o que você quer que eu faça? Perguntei, fingindo não entender. Você pode, sei lá, dizer para as pessoas que foi um mal-entendido, que a situação não é bem assim. Ri alto. Literalmente gargalhei no telefone. Sérgio, você quer que eu minta para proteger você? Depois de tudo que você fez comigo? Não é mentir, é apenas amenizar. A única coisa que vou amenizar é minha raiva quando você assinar os papéis do divórcio e me deixar em paz. Desliguei o telefone e fiquei imaginando o desespero dele.
A concessionária onde trabalhava era uma empresa tradicional, com valores conservadores. Ter um funcionário envolvido num escândalo como aquele não era boa propaganda. Juliana estava sofrendo ainda mais. Uma ex-colega de escola dela me contou que ela tinha sido demitida do estágio, oficialmente por corte de custos, mas todo mundo sabia que era porque a história havia chegado aos ouvidos dos chefes. A menina apareceu na empresa de óculos escuros, tentando se esconder, contou minha informante. Mas não adiantou. Todo mundo já sabia quem ela era. Além disso, Juliana estava sendo evitada pelos antigos amigos. Ninguém queria se associar a alguém envolvida num escândalo daqueles. Ela tinha se tornado uma pária social da noite para o dia. Mas o melhor ainda estava por vir. Na sexta-feira, 3 semanas depois de tê-los expulsado de casa, coloquei em ação a fase final do meu plano. Durante essas semanas, eu tinha criado um perfil falso no Facebook. Nada muito elaborado. Apenas uma conta com um nome fictício e uma foto genérica. O objetivo era poder observar as redes sociais de Sérgio e Juliana sem eles saberem. E foi através dessa espionagem que descobri algo muito interessante. Eles estavam morando juntos num apartamento pequeno no centro da cidade. Sérgio tinha postado algumas fotos do novo lar dele, sempre tomando cuidado para não mostrar a Juliana. Mas eu reconheci alguns objetos pessoais dela no fundo das imagens. Mais interessante ainda, Juliana tinha postado no Instagram uma foto tomando café da manhã. E pela janela ao fundo era possível ver parte do letreiro de uma padaria que ficava na rua Marechal Deodoro. Com um pouco de investigação no Google Maps, consegui identificar exatamente qual prédio era. Na sexta-feira à tarde, em vez de ir direto para casa depois da escola, dei uma passadinha pelo centro. Estacionei numa rua próxima e fiquei observando o prédio onde eles moravam. Era um daqueles edifícios antigos, meio mal cuidados, com apartamentos pequenos para estudantes e pessoas com pouco dinheiro. Que queda! Sérgio tinha saído da minha casa de 3 quartos, 2 salas, churrasqueira e garagem para 2 carros para morar num kitnet, sem nem lugar para estacionar o carro direito. Mas eu não estava ali só para espionar. Estava ali para colocar em prática a parte mais satisfatória do meu plano. Entrei na padaria que ficava na esquina e puxei conversa com a atendente, uma moça jovem que parecia gostar de um bom bate-papo. Você conhece o pessoal que mora naquele prédio ali em frente? Perguntei, apontando discretamente. Alguns sim. Por quê? É que tem um casal lá que está causando problema para minha família. O homem é casado e fugiu com a enteada. Estão morando juntos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Os olhos da moça se arregalaram. Esse tipo de fofoca era ouro puro numa padaria de bairro. Sério? Que horror! Como assim enteada? Contei uma versão resumida da história, tomando cuidado para parecer uma vítima buscando justiça, não uma mulher vingativa. A moça ficou chocada e disse que ia ficar de olho no casal. Se eles aparecerem aqui, vou tratar eles com a frieza que merecem. Gente assim não pode ser bem-vinda em lugar nenhum. Fiz a mesma coisa em mais 3 estabelecimentos da região. Um mercadinho, uma farmácia e um salão de beleza. Em cada lugar, contei a história com pequenas variações, sempre me posicionando como a vítima traída que só queria que as pessoas soubessem com quem estavam lidando. O resultado foi imediato. No fim de semana, Sérgio me ligou desesperado. Sandra, o que você está fazendo? A vizinhança inteira está nos olhando como se fôssemos criminosos. Não estou fazendo nada, além de contar a verdade para quem pergunta. Mas você está espalhando isso propositalmente. Sérgio, eu não preciso espalhar nada. Vocês mesmos se encarregaram de criar uma situação tão escabrosa que ela se espalha sozinha. Isso é perseguição. Perseguição é o que vocês fizeram comigo durante meses, mentindo na minha cara e me traindo na minha própria casa. O que estou fazendo agora é apenas não esconder mais o que vocês fizeram. Juliana também tentou me procurar. Mandou uma mensagem longa no WhatsApp, implorando para eu parar com isso, dizendo que eles estavam sofrendo muito, que não conseguiam nem sair de casa direito. Respondi apenas: bem-vindos à realidade das consequências dos próprios atos. Na segunda-feira seguinte, doutora Patrícia me ligou com novidades sobre o processo de divórcio. Sandra, o advogado do seu marido entrou em contato.
Ele quer negociar um acordo. Parece que seu Sérgio está desesperado para resolver isso logo. Que tipo de acordo? Ele está disposto a abrir mão de qualquer direito sobre a casa e os bens, em troca de você assinar um termo, se comprometendo a não falar mais sobre o caso publicamente. Ri tanto que doutora Patrícia ficou preocupada se eu estava bem. Ele quer me pagar para eu ficar calada? Depois de tudo o que fez? É basicamente isso. O que você acha? Acho que ele pode ir se preparando para o divórcio litigioso mais longo e público da história de Curitiba. Não vou assinar nada que me impeça de contar a verdade. Naquela mesma semana, soube através de Clara que Sérgio tinha sido demitido da concessionária, oficialmente por reorganização do quadro de funcionários. Mas todo mundo sabia o verdadeiro motivo. A empresa não queria mais ser associada ao escândalo. Juliana continuava desempregada e, segundo as informações que chegavam até mim, estava sendo sustentada pelo Sérgio com o dinheiro da rescisão dele. O mais irônico é que eles tinham finalmente conseguido o que queriam. Estavam juntos, livres para viverem seu grande amor, mas descobriram que amor não paga conta, não compra comida e não protege do julgamento da sociedade. Na quinta-feira, 4 semanas depois de tudo ter começado, recebi uma visita inesperada na escola. Era Juliana, mas não a mesma moça confiante que conhecia a vida toda. Estava magra, pálida, com olheiras profundas. O cabelo, que sempre foi seu ponto forte, estava opaco e mal cuidado. "Mãe, por favor?" ela disse quando me encontrou na sala dos professores durante o intervalo. "Eu imploro, pare com isso!" Todos os colegas ficaram em silêncio, obviamente prestando atenção na conversa. "Pare com o quê, Juliana? Com essa perseguição. A gente não consegue mais viver em paz. O Sérgio perdeu o emprego, eu não consigo arrumar trabalho, os vizinhos nos tratam como lixo. E você acha que isso é culpa minha? Você está espalhando mentiras sobre a gente. Que mentiras? Em algum momento eu disse alguma coisa que não fosse verdade?" Ela ficou sem resposta, porque sabia que eu estava certa. Eu nunca tinha mentido sobre nada. Apenas não escondi mais a verdade. "Juliana, você é adulta. Fez suas escolhas. Agora tem que viver com as consequências. Não posso mais te proteger das decisões que você tomou. Mas eu sou sua filha. Era minha filha. Agora você é a amante do meu ex-marido." Ela começou a chorar ali mesmo, na frente de todos os professores. Alguns colegas me olharam com pena, achando que eu estava sendo muito dura. Mas a maioria entendia que uma traição daquele nível não merecia piedade. "Se vocês querem que eu pare de perseguir vocês", continuei, mantendo a voz calma, "é muito simples. Saiam de Curitiba. Vão para outra cidade. Comecem uma nova vida. Aqui, vocês sempre vão ser lembrados pelo que fizeram." Foi a última vez que conversei com Juliana. Ela saiu da escola ainda chorando, sob o olhar de todos que presenciaram a cena. No fim de semana, Clara me contou que tinha visto uma mudança acontecendo no prédio onde eles moravam. Parecia que finalmente tinham tomado a decisão de ir embora da cidade. Segunda-feira de manhã, Sérgio me ligou uma última vez. "Sandra, você conseguiu o que queria. Estamos indo embora. Espero que você seja feliz agora. Sérgio, eu só quero que vocês entendam que traição tem preço. E vocês pagaram esse preço integralmente. Eu realmente te amei um dia. Se você me amasse, nunca teria feito o que fez. Amor não trai. Amor não humilha. Amor não destrói." Foi nossa última conversa. Uma semana depois, doutora Patrícia me informou que o processo de divórcio tinha sido finalizado. Sérgio havia assinado todos os papéis abrindo mão de qualquer direito sobre nossos bens. A casa, o carro, tudo ficou para mim. Clara me contou que o apartamento onde eles moravam estava vazio. Os vizinhos disseram que um caminhão de mudança tinha passado por lá durante a madrugada. Eles tinham ido embora sem avisar ninguém, como fugitivos. Naquela noite, sozinha na minha casa, eu finalmente permiti que a realidade do que tinha acontecido me atingisse completamente. Chorei pela família que perdi, pelo casamento que acabou, pela filha que decidi não ter mais. Mas também senti uma satisfação profunda. Eles tinham me subestimado. Acharam que eu era uma mulher fraca, submissa, que ia aceitar qualquer humilhação em silêncio.
Descobriram que estavam completamente enganados. Agora era hora de reconstruir minha vida. E dessa vez, seria uma vida completamente minha. 6 meses depois que Sérgio e Juliana deixaram Curitiba, eu estava sentada na varanda da minha casa, numa tarde ensolarada de primavera, tomando um café e lendo um livro. A mesma casa onde descobri a traição, onde expulsei os dois, onde chorei e planifiquei minha vingança. Mas agora, ela tinha uma energia completamente diferente. Não era mais a casa da família desfeita. Era a casa da Sandra, que se redescobriu. Os primeiros meses depois que eles foram embora foram os mais difíceis da minha vida. Não pela saudade. Dessa eu não sentia nem um pouco, mas pelo vazio. Depois de 20 anos vivendo para outras pessoas, sendo esposa e mãe antes de ser eu mesma, eu não sabia mais quem era Sandra quando estava sozinha. As manhãs eram as piores. Acordar e não ter que preparar café para mais ninguém, não ter que perguntar se alguém precisava de alguma coisa, não ter que coordenar os horários da família. No início, eu acordava e ficava deitada na cama por horas, sem saber o que fazer com tanto tempo só meu. Clara foi fundamental nesse período. Ela praticamente se mudou para minha casa nas primeiras semanas, dormindo no quarto de hóspedes e me obrigando a manter uma rotina. Me levantava, me fazia tomar café, me empurrava para o banho quando eu só queria ficar de pijama o dia todo. Sandra, você conquistou sua liberdade, ela dizia. Agora precisa aprender a viver com ela. Na escola, meus colegas continuavam sendo muito carinhosos e compreensivos. A diretora me sugeriu que eu fizesse acompanhamento psicológico através do plano de saúde da instituição. No início resisti, achando que conseguia dar conta sozinha. Mas depois de algumas semanas me isolando até dos amigos, resolvi aceitar a sugestão. Helena Rodrigues era uma psicóloga de uns 50 anos, divorciada também, que entendia muito bem pelo que eu estava passando. Não era daquelas que ficam fazendo perguntas óbvias ou tentando me fazer sentir pena de mim mesma. Era prática, direta, focada em soluções. Sandra, você passou 20 anos sendo definida pelos relacionamentos que tinha com outras pessoas. Agora você tem a oportunidade de se definir por si mesma. A pergunta é: quem você quer ser? Era uma pergunta que eu nunca tinha me feito. Quem era Sandra quando não era esposa do Sérgio, nem mãe da Juliana? Quais eram meus sonhos, meus planos, minhas vontades? Demorei semanas para começar a encontrar as respostas. Mas quando comecei, foi como redescobrindo uma pessoa que havia ficado adormecida por décadas. Lembrei que antes de casar com Sérgio, eu sonhava em fazer uma pós-graduação. Sempre quis me especializar em literatura brasileira, talvez até dar aulas na universidade. Tinha deixado esse sonho de lado quando Juliana era pequena e precisava de mais atenção. E depois, nunca mais retomei. Aos 54 anos, resolvi que não era tarde para recomeçar. Me inscrevi para o mestrado em letras na Federal do Paraná. Estudar para a prova de seleção me deu um propósito que não tinha há anos. Quando passei e recebi a carta de aceite, chorei de felicidade pela primeira vez desde que tudo tinha começado. A rotina da pós-graduação mudou completamente minha vida. 3 tardes por semana eu estava na universidade, assistindo aulas, participando de grupos de estudo, conhecendo pessoas novas. Pessoas que me conheceram como Sandra, a mestranda, não como Sandra, a mulher traída. Foi numa dessas aulas que conheci o professor Roberto Mendes, de 58 anos, viúvo há 3 anos, especialista em Machado de Assis. Ele dava a disciplina de literatura do século XIX, que escolhi como optativa. Roberto era completamente diferente de Sérgio. Intelectual, quieto, gentil sem ser pegajoso. Nos primeiros meses, nossa relação foi puramente acadêmica. Ele orientava minha pesquisa sobre as personagens femininas de Machado. Eu participava ativamente das discussões em sala. Foi só no final do primeiro semestre que percebi que ele estava demonstrando um interesse que ia além do acadêmico. Convites para café depois da aula, empréstimos de livros de sua biblioteca pessoal, conversas que se estendiam muito além dos temas da disciplina. No início fiquei assustada. Não me sentia pronta para qualquer tipo de envolvimento romântico. A ferida da traição ainda estava muito aberta e eu tinha medo de confiar em alguém novamente. Dora. Helena me ajudou a processar esses sentimentos. Sandra,
Você tem todo o direito de ter medo, mas também tem o direito de ser feliz. Não deixe que o Sérgio fez impeça você de se abrir para novas possibilidades. Roberto foi muito paciente comigo. Quando finalmente contei minha história para ele, uma versão resumida, focada no divórcio e não nos detalhes escabrosos da traição, ele me ouviu sem julgamentos. Sandra, todos nós temos feridas do passado. O importante é não deixar que elas definam nosso futuro. Nosso primeiro encontro oficial foi 6 meses depois que nos conhecemos. Ele me convidou para ir ao Teatro Guaíra, assistir uma peça sobre Clarice Lispector. Fiquei nervosa como uma adolescente se arrumando para o primeiro encontro. Escolhi um vestido azul marinho que não usava há anos. Fiz o cabelo no salão. Até comprei um batom novo. Quando me olhei no espelho antes de sair, vi uma mulher que não via há muito tempo. Uma mulher se arrumando para si mesma, não para agradar ninguém além dela própria. O encontro foi maravilhoso. Roberto era um cavalheiro no sentido mais genuíno da palavra. Abriu a porta do carro para mim, segurou minha mão durante a peça, me levou para jantar num restaurante aconchegante depois do teatro. Conversamos sobre literatura, viagens, sonhos para o futuro. Quando ele me deixou em casa e me deu apenas um beijo no rosto, respeitando meu tempo, soube que tinha encontrado alguém especial. Nosso relacionamento evoluiu devagar, no meu ritmo. Roberto nunca pressionou, nunca exigiu definições ou exclusividade. Deixou que eu fosse me abrindo naturalmente, reconquistando a confiança na minha capacidade de amar e ser amada. 8 meses depois do nosso primeiro encontro, ele me pediu em namoro oficialmente. Foi numa tarde de domingo, quando estávamos lendo juntos na minha varanda. Ele com um livro de crítica literária, eu com minha dissertação de mestrado. Sandra, eu sei que você passou por coisas muito difíceis. Sei que tem medo de se envolver novamente. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são genuínos. Gostaria de tentar construir algo sério, se você estiver disposta. Olhei para aquele homem íntegro, inteligente, carinhoso, que tinha aparecido na minha vida quando eu mais precisava reconstruir minha fé no amor, e soube que estava pronta para tentar novamente. Sim, Roberto, eu também quero tentar. Enquanto minha vida amorosa se reorganizava, outras partes da minha existência também foram encontrando seu lugar. Na escola, me tornei uma referência para outras mulheres que passavam por problemas conjugais. Várias colegas vinham me procurar para conversar sobre relacionamentos abusivos, traições, dificuldades familiares. Comecei a perceber que minha experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, poderia ajudar outras mulheres. Com a orientação de doutora Helena, montei um grupo de apoio que se reunia uma vez por semana na biblioteca da escola. Mulheres Reconstruindo era um espaço seguro onde conversávamos sobre autoestima, relacionamentos saudáveis, independência financeira e emocional. O grupo começou com 3 participantes e em 6 meses já tinha 20 mulheres frequentando regularmente. Ver outras mulheres encontrando força para deixar relacionamentos tóxicos, para se valorizarem, para reconstruírem suas vidas, me dava uma sensação de propósito que nunca tinha experimentado antes. Uma das participantes mais assíduas era Márcia, uma mulher de 45 anos que há 15 anos era casada com um homem que a traía constantemente. Ela sabia das traições, mas sempre perdoava, por causa dos filhos. Depois de alguns meses participando do grupo, ela finalmente teve coragem de pedir o divórcio. Sandra, você me ensinou que não preciso aceitar migalhas de amor, que mereço ser respeitada e valorizada. Histórias como a da Márcia me mostraram que minha dor tinha se transformado em propósito, que eu podia usar minha experiência para ajudar outras mulheres a não aceitarem o inaceitável. Sobre Sérgio e Juliana, as notícias chegavam esporadicamente através de conhecidos em comum. Soube que eles tinham se mudado para Londrina, que Sérgio estava trabalhando como vendedor numa loja de eletrodomésticos, que Juliana ainda não tinha conseguido um emprego estável. Também soube, através de uma prima distante, que o relacionamento deles não estava indo bem. Aparentemente, a paixão que os levou a destruir 2 famílias não estava resistindo às pressões da vida real. Viviam brigando, se culpando mutuamente pelos problemas financeiros e pelo isolamento social. Quando recebi essas informações,
Percebi que não sentia mais raiva nem satisfação. Era como se estivessem falando de pessoas que eu conheci numa vida passada. Minha energia estava toda focada no presente e no futuro que estava construindo. O momento mais significativo da minha jornada de cura aconteceu quase 1 ano depois que eles foram embora. Estava no shopping com Clara, fazendo algumas compras, quando vi Fernando no corredor. Ele estava de mãos dadas com uma moça bonita, loira, que ria de alguma coisa que ele tinha falado. Os dois pareciam felizes, apaixonados. Quando me viu, Fernando se aproximou. Dona Sandra, como a senhora está? Oi, Fernando. Estou muito bem. E você? Olhei para a moça ao lado dele. Ah, essa é a Patrícia, minha namorada. Pati, essa é a Sandra que eu te falei. A moça me cumprimentou com carinho. Pelo jeito, Fernando havia contado nossa história para ela. Fernando me contou tudo o que a senhora passou. Deve ter sido muito difícil. Foi, respondi honestamente. Mas hoje posso dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Fernando me olhou surpreso. Como assim? Porque me obrigou a descobrir quem eu realmente sou. Se Juliana não tivesse feito o que fez, eu talvez tivesse passado o resto da vida numa mentira, casada com um homem que não me amava de verdade. Conversamos por alguns minutos. Fernando me contou que estava fazendo terapia, que havia demorado um tempo para confiar novamente em alguém, mas que Patrícia estava ajudando ele a se curar. Eles estavam namorando há 6 meses e pensando em morar juntos. Fico muito feliz por você, Fernando. Você merece ser feliz com alguém que te valorize de verdade. Quando nos despedimos, senti uma paz profunda. Ver Fernando refazendo sua vida, encontrando o amor verdadeiro, me mostrou que todos nós éramos capazes de nos curar e recomeçar. Hoje, 2 anos depois de tudo ter começado, posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Terminei o mestrado com distinção. Minha dissertação sobre a força feminina na obra de Machado de Assis foi muito bem avaliada pela banca. Recebi uma proposta para dar aulas como professora substituta na universidade, o que sempre foi um sonho. Roberto e eu estamos namorando há mais de 1 ano. Ele se mudou para minha casa há 3 meses e estamos construindo uma relação baseada em respeito mútuo, companheirismo e amor verdadeiro. Não tenho pressa para casar novamente. Aprendi a valorizar cada etapa dos relacionamentos. O grupo Mulheres Reconstruindo virou uma ONG registrada com sede própria e financiamento da prefeitura. Atendemos mais de 100 mulheres por mês, oferecendo apoio psicológico, orientação jurídica e capacitação profissional. É meu projeto mais importante e do qual tenho mais orgulho. Minha relação com minha família também se fortaleceu. Minha mãe, que no início ficou preocupada se eu não estava sendo muito dura com Juliana, hoje entende que foi a decisão certa. Clara e eu ficamos ainda mais próximas, e ela sempre diz que tem orgulho da força que demonstrei. Algumas pessoas me perguntam se não sinto falta da Juliana, se não tenho vontade de tentar uma reconciliação. A resposta é não. Não porque guardo rancor, mas porque aprendi que algumas traições são irreparáveis, que algumas pontes, quando queimadas, não devem ser reconstruídas. Juliana fez suas escolhas sabendo exatamente o que estava fazendo. Era uma mulher adulta, formada, inteligente. Não foi um erro de julgamento ou um momento de fraqueza. Foi uma decisão deliberada de trair não só meu casamento, mas nossa relação de mãe e filha. Hoje, quando penso nela, sinto pena. Pena porque ela trocou o amor incondicional de uma mãe por um relacionamento baseado na traição e mentira. Pena porque ela perdeu sua família, seus amigos, sua reputação, por alguém que provavelmente vai abandoná-la assim que aparecer alguém mais nova. Mas essa pena não se traduz em vontade de reaproximação. Algumas feridas cicatrizam melhor quando não as cutucamos constantemente. Recentemente, soube através de um conhecido que Sérgio e Juliana terminaram o relacionamento. Segundo as informações, ela descobriu que ele estava saindo com uma colega de trabalho de 28 anos. A traída virou traidora, e a traidora virou traída. Quando recebi essa notícia, não senti satisfação nem vontade de dizer "eu avisei". Senti apenas indiferença. Era como se estivessem falando de personagens de um filme que assisti há muito tempo e do qual mal me lembro dos detalhes. Minha vida hoje está tão plena,
tão rica em relacionamentos genuínos e projetos significativos que não sobra espaço para reviver dores antigas ou alimentar ressentimentos. Ontem, Roberto me pediu em casamento. Foi durante um jantar romântico que ele preparou na nossa casa, com velas, música clássica e o prato que mais gosto. Ele se ajoelhou com um anel simples, mas lindo, e disse: Sandra, você me ensinou que é possível amar novamente depois de ter o coração partido, que é possível confiar novamente depois de ser traído. Quer se casar comigo? Olhei para aquele homem maravilhoso que apareceu na minha vida quando eu mais precisava acreditar que o amor verdadeiro existe, e não tive dúvidas. Sim, Roberto, quero construir uma nova família com você. Vamos nos casar no ano que vem, numa cerimônia pequena e íntima, apenas com as pessoas que realmente importam para nós. Não será o casamento dos sonhos de uma jovem de 20 e poucos anos. Será o casamento da realidade de uma mulher madura, que sabe exatamente o que quer e o que merece. Se alguém me dissesse, naquela madrugada de 3 anos atrás, quando descobri a traição, que eu terminaria mais feliz e realizada do que jamais fui, eu não acreditaria. Acharia que era crueldade querer me consolar com mentiras. Mas a verdade é que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Às vezes precisamos ter nosso mundo destruído para construir um novo, melhor e mais autêntico. Sérgio e Juliana acharam que estavam me destruindo quando decidiram me trair. Na verdade, me libertaram. Me forçaram a sair de uma vida de mentiras e me deram a oportunidade de construir uma vida de verdades. Hoje sou professora universitária, mestre em letras, fundadora de uma ONG que ajuda mulheres, noiva de um homem que me ama e respeita de verdade. Tenho uma casa que é realmente minha, amigos genuínos, uma família que me apoia. E mais importante, tenho paz. A paz de quem sabe que fez as escolhas certas, que se respeitou, que não aceitou migalhas quando merecia o banquete completo. Por isso, quando me perguntam se não me arrependo de ter sido tão dura com Sérgio e Juliana, de ter tornado público o que eles fizeram, de ter lutado por minha dignidade de forma tão determinada, a resposta é sempre a mesma. Não me arrependo de um único segundo, porque foi essa luta pela minha dignidade que me trouxe até aqui, até essa vida plena, autêntica e feliz que construí sobre os escombros da traição. Às vezes, a maior vingança contra quem nos fere não é destruir a vida deles, é construir uma vida tão incrível para nós mesmos que eles se tornam irrelevantes na nossa história. E é exatamente isso que eu consegui fazer.